Fala galera ligada aqui no canal Bastidores do Botafogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um podcast que a gente está trazendo aqui hoje. Dessa vez mais uma entrevista no canal, e dessa vez com Simval, centroavante que jogou aqui no clube, foi artilheiro do Botafogo na Conmebol, que a gente conquistou aí nosso único título internacional do clube em 1993, grande título aí conquistado por Simval e os outros jogadores. E a gente vai fazer algumas perguntas aí dele sobre esse título, que muitas pessoas ainda têm certas curiosidades daquela temporada, né? Muitos comentários são feitos, a gente vai falar um pouco sobre a vida pessoal dele. E vamos que vamos aí passar a voz para o Simval, né? Fala um pouco aí, Simval, se apresenta aí pro pessoal. E aí, boa noite a todos aí, né? Eu sou Simval, fui campeão da Conmebol em 93, naquela dificuldade toda. Joguei o Botafogo também em 97. Eu cheguei naquele final onde nós fomos campeões estaduais. Eu não joguei, mas eu cheguei junto, fiquei um tempo ali com o gol do Dimba contra o Vasco, né? Passei um 97 também muito bom dentro do clube e comecei minha carreira na Portuguesa, na qual, na época de Taça São Paulo, Tico, Denner e Simval, tive uma grande satisfação de crescer dentro do futebol e o prazer de, junto ao lado de Denner, um dos maiores jogadores que eu vi jogar e tive o prazer de jogar juntos. É isso aí, pessoal. Então já vou iniciando aqui vou tomar a partida aí para iniciar na primeira pergunta aí. Simval, como eu sei que a maioria aqui da mesa vai focar mais no Botafogo, vai focar mais na questão do título da Conmebol em 93, a minha primeira pergunta vai ser em relação à sua passagem pelo futebol suíço. Você jogou lá no Futebol Clube Lugano de 1994 a 1997, ou seja, há mais de 20 anos atrás. Como era o futebol suíço naquela época? Como era o futebol europeu naquela época, quando você chegou lá para jogar? Como é que era a estrutura do clube? Como era o desenvolvimento deles? Você encontrou uma várzea, uma verdadeira várzea, ou já era estruturado o futebol lá? Então, eu optei para a Suíça porque me colocaram na cabeça que era o centro da Europa e eu praticamente conseguia ir para um centro maior, né? Eu fui vendido para o Lugano da Suíça como jogador do Botafogo por tudo que eu fiz em 93. Eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista e fui para o Botafogo campeão da Conmebol e artilheiro. E eu voltei para a Portuguesa e a Portuguesa me vendeu para o Lugano. E a curiosidade é que numa terça-feira, cara, eu era para me apresentar no Fluminense em troca do Ézio, e eu optei em boia para a Suíça pensando que seria um baita de negócio para mim. Não tenho o que reclamar, não. Chegando lá, encontrei Paulinho Andreoli, que jogou no Fluminense, e Mauro Galvão. Mauro Galvão já estava ali, ele saiu de uma Copa do Mundo de 90 na Itália, e passado um mês eu percebi que se Mauro Galvão de uma Copa do Mundo, já fazia há 4 anos que estava ali, não conseguiu para um grande centro, eu falei, vai ser difícil para mim. Era um time pequeno, que fazia-se muita dificuldade para poder se classificar, pelo menos para a Copa UEFA, onde eu disputei em 95 e eliminei a Inter de Milão dentro do estádio de San Siro, mas eu via que dificilmente ia conseguir dar o salto do gato ali para poder ir para um grande centro, que na época poderia ser uma Itália, uma Alemanha ou até uma Espanha, né? No qual eu percebi que depois de 2 anos, 3 anos, eu falei, não vou ficar mais aqui não, sabe? Não me arrependo, mas eu fui para um time pequeno, o único time da Suíça italiana. Para quem não conhece a Suíça é dividida em 3 cantões, como se fosse 3 estados. Um fala italiano, o outro fala francês e o outro fala alemão, que é a divisa onde a Suíça divide o país, né, com esses outros países. O que foi bom para mim, que eu tinha acabado de casar, estruturei minha família, consegui guardar dinheiro, consegui ver de que maneira que o dinheiro foi feito para gastar, mas saiba gastar. Então, arrependimento nenhum, mas acordei na hora certa para poder voltar ao Brasil, que já pagava-se muito bem aqui, melhor do que na Suíça. E questão de estrutura lá, como é que você encontrou o clube lá em sua estrutura? Era uma estrutura boa ou era precária? Não, era bem estruturadinho. Na Suíça não tem como nada ser precário, sabe, cara? Se você vê lá, tudo funciona.
Não tem lá, eu já cheguei, eu tinha carro, eu tinha casa, o clube em si também te dava todas as condições, só que os investimentos era pouco. Na época, clube que realmente disputava Champions League, era Grasshoppers, eu acho que até na minha época de brasileiros que jogava lá, jogava o Assis, o irmão do Ronaldinho jogava no Sion, o Túlio jogava no Sion, o Ratinho jogava no Aral, Mauro Galvão, nós éramos em 3. O Elber tinha acabado de sair, o Sony Anderson tinha saído do Servete também, mas a maioria dos clubes é bem estruturadinho, sabe? Hoje, para você ter uma ideia, o clube que mais se destaca lá, como todo mundo sabe, né, é o Basel, né? Mas a Suíça sempre teve a sua estrutura, só que ninguém faz esses investimentos que fazem no Brasil e em outros centros que mexem, que tem um futebol forte, né? Entendi. Passa a bola agora pro meu amigo aí, Tom Gama. Faz sua pergunta aí, Tom Gama. Valeu, Simval. Obrigado aí. Ficou bem esclarecido. Fala, rapaziada. Um abraço a todos da mesa. E antes de falar sobre a pergunta, eu gostaria de algo particular. Eu falei para vocês que eu ia usar mais o coração no início do que qualquer outra coisa. Por quê? Lembro muito bem de 93, cara. 93 eu tinha 6 anos de idade, mas eu lembro como se fosse ontem. E Simval faz parte da minha história. Porque, para quem não sabe, meu falecido pai meteu o pé junto tem 12 anos. Mas eu tenho uma passagem de vida com ele que Simval fez eternizar. Em 93, com aquele título sensacional. E eu lembro até hoje, eu falo isso todo arrepiado, eu lembro até hoje meu pai bêbado gritando: Simval, Simval, um verdadeiro animal. Então, antes de mais nada, agradecer ao Simval por esse momento que se eternizou na minha vida. Meu falecido pai tá lá em cima, olhando pra mim, falando: caralho, tá falando merda, mas é verdade. Então, de cara, eu já quero te agradecer por esse momento que ficou marcado na minha vida. Então, Simval, o verdadeiro animal, muito obrigado por isso. Obrigado. E vamos lá, pegando uma deixa com o Lucas, o Simval não foi para um clube qualquer até então, porque na Suíça, se eu não me engano, quando ele foi, né, pro nosso timão lá, o Lugano, o time tinha praticamente quase 90 anos de história, não era isso, mais ou menos, Simval? Sim. Não era um time qualquer, ele foi para um time. Não. Era um time de tradição, cara. O que eu cismo. Pode falar. O que eu cismo é que, tipo assim, sabe, eu poderia ter ficado aqui, eu poderia ter ganho muito mais dinheiro, só que eu ia gastar muito mais. Porque eu aprendi outro tipo de cultura, eu só tenho a agradecer, sabe, cara, por ter ter feito isso na minha vida, sabe? Não, com certeza. A minha pergunta é justamente em relação a isso. Passagens por clubes. Juntando todos os clubes, tem repetição aqui? Tipo, você teve mais de uma passagem no Botafogo, mais de uma na Portuguesa, no Curitiba. A minha pergunta é: a época era diferente de hoje, lógico, mas o que faltou para você ficar mais em um clube? A sua média de 2 a 3 clubes por ano no Brasil. O que faltou? Faltou uma pessoa para te orientar, um empresário? Não sei se na época, 90, início do ano 2000, se tinha essa imagem do empresário mesmo do lado do jogador. Faltou alguém para te guiar melhor na tua carreira, para você conseguir ter fixar laços melhores nos clubes brasileiros e não somente, de repente, no Botafogo e no Curitiba, onde você é conhecido como o artilheiro da paz? Cara, ótima pergunta. A opção foi minha no sentido que os clubes na época, tinha clube que fazia contrato de 6 meses só. E você, depois quando veio a Lei Pelé, cara, a Lei Pelé te deixou muito inseguro, porque antes da Lei Pelé, por mais que os clubes, eles não queriam que você ficasse, eles te deixavam um profissional para você se preparar para ir para o outro clube que você viesse a ir. Com a Lei Pelé, você passou a ser dono do seu passe, mas você não tinha um profissional. Ia muito do seu ímpeto, da sua vontade, do seu profissionalismo, para você estar bem, não chegar sem nada em termos de fisicamente no clube.
Então isso prejudicou muito ao jogador de futebol. Eu tentava fazer contrato maior e os clubes não queriam, não só eu, como muitos. Então você, com medo de ficar desempregado, muitas vezes você queimava etapas. Aí você ia para um período curto de contrato e acontecia-se algum interveiro e tipo você se machucar e você demorar muito tempo para retornar, então você não conseguia renovar o seu contrato. E muitas vezes as coisas aconteceram dessa maneira. Eu acho que foi uma opção que eu queimei etapas, porque depois quando o Fortaleza precisava de um atacante, eu já tinha passado por lá. Então, a minha opção em si foi isso, mas naquela ocasião o futebol ele pegava dessa maneira. Não é igual hoje que os clubes fazem contrato de 3 anos, 2 anos. Para você ter uma ideia, no Coritiba, eu com 2 anos de contrato fui campeão, perdi um título, ganhei outro. Aí o presidente já achou que eu já estava folgado, já que tentou inventar de me emprestar. Mas depois de 30 dias ele viu que era um erro, que eu praticamente que levava aquilo nas costas. Então tinha muito disso. Isso vai muito de dirigente e os erros que você comete. Eu nunca tive empresário, eu tive o agente. O agente é o seguinte, o cara vai lá, ele faz a negociação, você paga a porcentagem dele e vida que segue. Você continua amigo dele para quando terminar o seu contrato, ele possa procurar alguma coisa para você, entendeu? E agora, eu tenho uma música em italiano, que eu adoro italiano, depois de ter passado por Lugano, que ela fala tudo sobre isso que você está falando. Será que eu queimei etapas? Será que faltou viver alguma coisa a mais? Quem sabe eu deixei de viver alguma coisa, sabe? Então, essa pergunta sua tem muito a ver com a minha vida, sim. E só para finalizar, o que define isso do agente, né? O agente, o empresário, a pessoa pode direcionar. Você sai do Botafogo 97 para o Curitiba e sai do Curitiba para Inter de Limeira. Quem imagina hoje o jogador saindo de um Botafogo, no Curitiba, e no outro ano está na Inter de Limeira? Eu acho que define muito bem isso que você está falando, né? Mas é verdade, para você ter uma ideia, não tem cabimento você simplesmente fazer isso aí. Com todo respeito, Inter de Limeira. Não, eu entendo a pergunta. Não, eu entendo a pergunta e se você vê, muitas vezes não tem senso você chegar nesse ponto. Tanto é que na Inter de Limeira eu passei 30 dias, o máximo foi 40 dias que eu passei. O presidente ligou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, volta aqui que eu tô indo. Eu fiz merda e eu vou voltar para a 2ª divisão do Paranaense, porque queira ou não, você levava esse grupo. E eu cheguei numa quarta-feira de volta em Curitiba, onde o Curitiba perdeu de 2-0 para o União Bandeirantes, que caiu o Mauro Fernandes naquele dia. Foi quando eu cheguei para poder, sabe aquela coisa, vamos chacoalhar essa galera aí, vamos restabelecer as coisas, porque a coisa aqui tá bagunçada. Então, para você ter uma ideia, ele pensou que eu era um problema, mas não, ele foi buscar a solução para o problema que ele causou. Ele foi humilde e reconheceu um erro diferente que acontece hoje com o nosso Botafogo. Mas sim. Bom, show, te agradeço aí pela resposta, muito feliz. Não, que é isso. Eu gostaria de passar a bola agora para ele, o cara mais sexy da Fúria. Jotinha, meu irmão. Seja bem-vindo. Fala, rapaziada que tá ligado aqui no Bastidor de Botafogo. Primeiramente, quero pedir para vocês darem aquela moral no canal, dar aquela curtida, dar o feedback de vocês. Agradecer pela audiência ali, pelo prestígio que vocês têm nos dado. E agradecer aos participantes do bancada e principalmente ao nosso convidado Simval aí, ao qual me deu muitas alegrias, pegando o gancho do que o Tom falou anteriormente, me deu muitas alegrias, ele não imagina o quanto, e nem no meu melhor sonho eu imaginei que um dia eu estaria fazendo entrevista com esse cara. Eu comemorei muito gol desse cara. Se o Botafogo não o valoriza, ele saiba que ele nos deu muitas alegrias, né? Vamos falar um pouquinho do Simval aí? O Simval eu acho que esse ano vai fazer 43 anos, né, Simval? Nada, cara. Rapaz, quem dera eu faço 50 esse ano, cara. É mesmo? 71. 71?
Sou de 71, cara. Muitas vezes as pessoas confundem, até porque não sei se vocês são mais jovens. Tinha um que jogou na Ponte, que na época de Ponte Preta e Guarani era muito forte. O Neto era a grande sensação do Guarani e o Simval era a grande sensação da Ponte Preta. Ele foi vendido para a Suíça, para o Servette, com 17 anos. Então, muitas vezes, José Simval jogou no motoclube lá do... Eu nunca joguei no motoclube, sabe? Mas se você for perguntar no Google, tem essa aí, né? Mas ele é José Simval. Então o pessoal confunde muito, e atacante também, né? O pessoal confunde muito com o Simval, que é até mais velho que eu. É seu homônimo, né? Você começou a carreira na Portuguesa de Esportes, como você já falou, em 89, foi isso? Eu cheguei na Portuguesa em 88. 89, o Antônio Lopes me subiu profissional. Você foi campeão por lá da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Isso. Tico, Denner e Simval. Teve a honra de jogar com o grande Denner, um cara que, se tivesse aí, seria um dos maiores jogadores de todos os tempos, né, cara? Com certeza, cara. Se você tem uma ideia, quando tinha Denner vivo, eu fazia 40 gols por ano, quando o Denner era do meu lado. Era bom demais. Simval rodou por vários clubes aí, né? Curitiba, Guarani, Fortaleza, Paraná, Bangu, e tu encerrou a carreira no Grêmio Barueri, foi isso? Isso, no Grêmio Barueri. Eu joguei no Cabo Friense também. Joguei no Bangu, Madureira. Na verdade, eu joguei em 30 clubes, cara. Foi uma opção que eu não sei se é certo ou errado, é uma opção da minha vida. E eu não me arrependo, não, cara. Só não perdeu pro Louco Abreu. Eu joguei com 30, eu parei com 37 anos e eu fiz essa opção de rodar bastante. E não tinha como, por exemplo, você vai a Cabo Friense. Na época era o prefeito que bancava o time. São 11 jogos no Campeonato Carioca. Na época, eu fiz um contrato de R$80 mil por 11 jogos. Você chegar logo de cara assim, o cara chegar e jogar um pacote de dinheiro na tua cara assim, um exemplo, tá? Eu tô dizendo porque é pra gente ver como é que hoje o futebol mudou, né? Em devidas proporções, mas na época era muito dinheiro. Então, muitas vezes eu queimei etapas por causa disso. Eu desfrutava do nome que eu fiz no futebol, e eu começava a catar umas boladas e eu sabia o que fazer com elas. Você entendeu? E eu nunca tive a vaidade de ter carro importado, de viver o momento. Eu sabia que depois que eu acabasse de jogar futebol, eu tinha mais uns 35 anos para viver, e eu esperava viver bem, para não prejudicar nem a mim nem a minha família. É muito bom pontuar essas coisas, visto em meio a essa juventude que se perde por dinheiro, fama e outras coisas. Você ser um cara no meio futebolístico que conduziu a carreira de forma consciente, foi ter seu primeiro carro tarde, né? A prioridade era sempre levantar a família primeiro, né? Eu vou contar rapidinho, eu lembro o Cristóvão, eu joguei com o Cristóvão na Portuguesa. O Cris é o Cristóvão, né, o treinador que é treinador hoje. Teve um dia que eu subi, cara, pro profissional, comecei a ganhar meu dinheirinho e perguntei, Cris, o que eu faço, cara? Tá todo mundo atrás do meu dinheiro, não sei o quê. Aí o Cristóvão falou pra mim assim, cara, chama sua mãe, avisa sua mãe que você vai esquecer ela por uns 2 anos. Esquecer, modo de falar. E esquece, cara, você não tem mais obrigação com ninguém. O que você faz? Começa, sobe. Quando você estiver lá no topo, você senta, joga a corda pra eles e começa a guiçar eles. Guiçar, porque lá em cima você consegue subir todo mundo. Também, quando eles chegarem na metade, você para, tá? Não sobe mais não, porque eles não podem chegar na sua altura, que você tem que comandar a coisa. Porque se você quiser fazer isso agora, eles são muito pesados. Se você vai terminar a sua carreira, vai estar todo mundo no mesmo nível, e um nível ruim pra caramba. Então, essa dica do Cris para mim foi a primeira coisa que o Cristóvão me fez, Cristóvão Borges. Eu não esqueço nunca isso. E o dia que eu encontrei com ele tá treinador do Corinthians, eu falei, Cris, eu nunca esqueci o que você fez para mim e o que eu peguei do conselho que você me deu. O fato de você ter lembrado até hoje, ele prova que realmente ficou marcado positivamente e te botou como um norte de vida, né? Um dos ideais de vida. Muito legal, irmão. Você também jogou com o Bebeto no Vitória, né? Bebeto campeão da Copa de 94. Ó, pra você ter uma ideia, aí cabe aonde eu fui ter o carro importado, que era um Audi A3.
terminou o treino e o Chiquinho jogou Botafogo também, era muito amigo do Bebeto. Então a gente começamos a conversar e tal. E aí o Chiquinho falou: Beto, pô, eu tô querendo aquele áudio, tal, não sei o quê. E o Bebeto falou assim: não, eu vou ligar pro Birajara Guimarães, que era o sócio do Ayrton Senna, para ele comprar o carro para você. Eu falei: bicho, você me desculpa, então você pode fazer isso para mim também? Não posso. Então o Bebeto ligou pro dono da Audi para poder comprar o carro. Na época, eu lembro que eu comprei um carro com um desconto de 15 mil reais, entendeu? Eu tinha 28 anos de idade, tinha comprado a casa da minha mãe, tinha comprado o meu apartamento, aí com 28 anos eu falei assim: agora eu preciso não, né? Eu quero realizar o meu sonho de um carrinho importado. Foi aonde o Bebeto me ajudou a comprar meu primeiro carro importado, que foi um Audi A3. E rapidinho, para não esquecer, teve um dia, cara, para ver como é que é a vida e o futebol. Nós íamos fazer o jogo contra o São Paulo num sábado, dia 7 de outubro de 2000, aniversário da minha filha. Na véspera, o Ricardo Gomes me tira o Bebeto, saca o Bebeto e põe eu no lugar do Bebeto. E o Bebeto foi pro meu quarto, colocou o colchão lá e dormiu junto com eu, Chiquinho, Bebeto e Sandoval ali. E o Bebeto começava a chorar, dizendo: eu fico no banco ou não fico no banco pro Simval. Aí eu olhei pra ele e falei assim: Beto, eu vou te falar sinceramente, você ficar pra banco pra Simval, você tá de sacanagem, né? E ele ficou nessa dúvida tão grande, cara. Quando chegou 1h30 da tarde, na hora da pré-eleição, ele inventou uma contusão lá e não ficou no banco. Começou o jogo, o São Paulo fez 1-0 o gol do Beto, e eu empatei o jogo com um gol de bicicleta, que tem uma placa do Barradão, o gol mais bonito da minha carreira, e nós ganhamos de 5-1, eu fiz 2 gols, aí no próximo jogo, o Beto voltou pensando que ia voltar titular, o Ricardo falou: não, meu centroavante é o Simval, foi contra o Vasco. Aí o Romário fez um gol em São Januário, eu fui e fez o gol também, aí o Bebeto não teve jeito, foi perdendo espaço e acabou pedindo rescisão, sabe? É uma coisa que eu falei assim: rapaz do céu... E tudo isso foi porque na quarta-feira nós fizemos um Bavi e eu coloquei o Bebeto na cara do gol e ele errou o gol e a torcida queria matar ele. Ele ficou todo desprestigiado. Sabe como é que é a coisa? Então, do dia pra noite, virou um inferno na vida do Bebeto, cara. E um baita de um amigo que eu tenho, um ídolo que eu aprendi a gostar muito por ter jogado junto. Agora vamos falar de Botafogo. Agora eu cheguei na pergunta que eu gostaria de fazer. E eu queria que você contasse mais essa história pra gente. Quando tu chegou no Botafogo, há uns meses atrás, o Carlos Augusto Montenegro deu uma entrevista dizendo que teve que comprar as bolas para o clube treinar, porque o clube não tinha bola. Eu fui pesquisar um pouco a história e lembrei que você, quando chegou no Bota, você foi embora porque não tinha bola para treinar. Você ficou abismado com aquilo e retornou. Quem te ligou foi o Edson Santana, te convenceu a voltar. Como é que foi essa história aí, Simval? Então, cara, eu tinha acabado de sair do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, tinha feito 18 gols no campeonato, e aí a Portuguesa, como eu tinha brigado lá com o presidente, ele não quis ficar comigo. Aí o Carlos Alberto ligou pro Arnaldo Faria de Sá e me contratou. Cheguei numa terça-feira, e a hora que eu vi o time estava treinando logo, tal, eu me apresentei. Quando chegou a tarde, eu fui treinar, o treino não começava, porque faltava camisa, só tinha short. E com muita luta, vamos treinar todo mundo sem camisa, só de short. E o treino rolou. Na quarta cedo, cara, a hora que nós fomos fazer o coletivo não saía porque não tinha bola. O Carlos Alberto tirou o dinheiro, deu pro Gonzaguinha, que era o roupeiro, para comprar bola. Então, aquele dia a dia foi me atordoando. Chegou no sábado, eu peguei a ponte aérea, fui embora para Andradina, fui embora para São Paulo. Eu tinha, na época, era minha noiva, minha mulher até hoje e tal. Cheguei lá, falei: não volto mais lá não, de jeito algum. E aí falaram pro Edson Santana: o cara não volta mais. Aí o Edson Santana falou pra mim assim, ligou pra mim: tô sabendo que você não vai voltar, tal, e porque aqui não tem bola, aqui não tem camisa, tal. Eu vou te contar uma coisa: a sua Portuguesa, ela pode ter bola, pode ter camisa, mas você vai jogar pra 3 mil pessoas. Aqui é Botafogo, de Nilton Santos, Jairzinho, Garrincha, você vai jogar pra 60 mil. Então eu acho que você tá errado, ainda vou te falar na tua cara, você ainda não é jogador de verdade. Então eu te falo sinceramente, a partir do Botafogo você pode ter certeza, você vai começar a ser jogador de verdade. E nessa daí eu fui acreditando nele, mas eu tirei mais algum, né? Por exemplo, eu tinha fechado por R$1.000,
Eu fechei por $1.500. Eu consegui ganhar alguma coisa, mas voltei pro Botafogo, voltei na segunda cedo, falei para ele, então você fala com o treinador aqui que eu tô chegando depois do almoço e tal. Cheguei e realmente tudo que ele falou para mim aconteceu na minha vida, cara. Eu fui vendido pro Lugano da Suíça pelo jogador do Botafogo, fui artilheiro da Conmebol. Quando nós chegamos, não só eu não, aquele desmante que o Emil fez de ter arrancado os jogadores todinho, veio a categoria de base todinho do Botafogo, ninguém sabia que existia uma Copa Sul-Americana para ser disputada. Então, no dia a dia, a gente foi descobrindo o que era um campeonato internacional, que foi a tal da Conmebol. E aí terminou do jeito que aí terminou, né, cara? Eu te agradeço pelas respostas aí, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu passo a palavra para o meu amigo da bancada aí, Lucas Ventura. Então, Simval, eu queria focar um pouco também no Botafogo, agora mais um pouco sobre o título, né, da Conmebol 93. Você fez parte do time lá que conseguiu o primeiro e único título internacional do Botafogo, né, reconhecido oficialmente. Mas eu percebo que boa parte da torcida não valoriza muito esse título que vocês conquistaram, contra um time que é muito grande, que é o Peñarol. Queria saber se às vezes você também percebe um pouco disso, dessa pouca valorização do título, e o que você acha sobre isso? É nítido, né? A gente percebe, sim. E só que a gente percebe também de uma outra parte que as pessoas querem forçar pela necessidade do Botafogo ter muito tempo sem título, aquela coisa. O meu grupo em si, de WhatsApp, que é o grupo de 93, os caras são putos da vida com isso. Tanto é que se você tentar uma entrevista com o William Bacana, ele não dá, porque aquela coisa toda. Eu agradeço demais, estou falando com vocês aqui justamente por ter sido campeão, ser artilheiro. Eu acho o seguinte, que eu tenho uma consciência muito grande que isso me proporcionou muita coisa, mas eu fui muito bem pago para fazer isso aí também, entendeu? Gostaria de ser muito mais reconhecido, gostaria sim. Só que a vida é dessa maneira, cara. Não dá para ficar se lamentando. A gente gostaria de ter outras coisas sim, mas é dessa maneira e a gente tem que levar. Tem gente, eu não vou lá. Por exemplo, eu tentei fazer uma idiotice de não ir quando eles fizeram os 20 anos para poder não ir numa comemoração. O meu sócio, meu amigo aqui de Andradina falou, não, você vai, que isso aí pode ser a última oportunidade da sua vida. E eu agradeço a ele até hoje por ele ter feito isso comigo. Porque agora, na segunda vez, eu não perguntei para o Botafogo se ele ia me dar hotel, se ele ia me dar passagem. Eu simplesmente fui porque isso faz bem para mim. Então a gente tem que procurar o que faz bem. É muito legal, igual, eu não quero fazer uma live, eu não quero fazer um podcast. Rapaz, isso é bom demais, isso é vida. Para quem parou, é você reviver, você poder tá lembrando de coisas boas que você fez, sabe? Eu agradeço a vocês todos por me fazer isso aqui. Isso aqui é eu reviver os bons momentos que eu fiz na minha vida, cara. Sabe? A vida tá passando muito rápida, então a gente tem que viver disso aqui, entendeu? Então eu não tenho muito que reclamar, não. Se dá o reconhecimento, a maneira que der esse reconhecimento para mim, tá bom, cara. Não é isso que eu vivo hoje em dia. Eu vivo do meu trabalho, daquilo que eu fiz dentro do futebol. Tô ralando no dia a dia para cuidar da minha família e é vida que segue. Agora, se pudesse ficar melhor, ficaria bom, mas se não fizer também, é vida que segue, cara. Entendi. Cara, esse título, apesar de alguns não reconhecerem tanto, reconhece até mais os títulos que não são oficiais. Querendo ou não, foi um time, a gente ganhou sobre um time grande, foi um time que até muitas pessoas talvez não botavam muita fé, time tecnicamente não tão forte, mas que, apesar de todas as circunstâncias, vocês colocaram vida ali em campo nesse título, e hoje a gente tem que agradecer ter conquistado, né? Em meio assim, não é um time com títulos oficiais, tantos títulos, mas é um título que eu acho que tem grande importância para o Botafogo. Relembrar esse momento. O que eu posso dizer é que o meu time era muito melhor do que esse que tá aí. Você pode ter certeza disso, tá? É muito melhor. Não se ganhava dinheiro, mas tinha-se uma vontade muito grande
nós éramos uns sonhadores, nós não éramos ainda, nós não tínhamos cravado o nosso nome ainda no cenário do futebol. E agora falando um pouco em termos de valorização, essa coisa, e outra, eu não tenho nada a reclamar dele não, o Montenegro, com essa coisa de até hoje ser o cara dentro do Botafogo, o Montenegro, ele valoriza muito o 95. Então, deixaram que o Montenegro tivesse essa força tão grande dentro do clube, e o que ele faz? Ele tá certo, ele puxa a sardinha para ele. Então, tudo que se vai se fazer é 95, o pessoal de 95. Se você pegar o Master do Botafogo, ele é baseado no time de 95. Agora, é panela? Não é panela, cara. É o dia a dia. Você tem mais uma afinidade com esse, com aquele, então você vai procurar fazer aquelas pessoas que você tem afinidade. E a vida é feita dessa maneira. Deixaram ele esse tempo todo perdurar, comandar o Botafogo. Não sei se fez bem para o Botafogo ou se fez mal, porque fazem que não seja 93, desde 95 que ele está lá mandando no Botafogo. E eu só te pergunto o seguinte, se ele mandou tanto, por que ele não reestruturou esse Botafogo desde 95? Se ele é tão bom assim, por que o Botafogo até hoje não tem estrutura nenhuma no seu departamento profissional de futebol? Não tem uma academia, não tem uma fisiologia boa, não tem o seu fisioterapeuta, não estou falando do profissional, estou falando em termos de estrutura. Então dá para ver que em termos de gestão profissional, ele não é bom. Sival, para finalizar essa primeira parte aqui, só tiro curto, 1 minutinho para responder. Se o Botafogo não ganha nada em 95, a gente estaria agora falando de Montenegro? Em 30 segundos. De maneira alguma. Não, nós temos que agradecer a ele pela estrutura que ele montou para que em 95 nós fôssemos campeão contra o Santos. Agradecimentos 1000. Só que é o seguinte, nós temos que fazer assim, quando batem a campainha da sua casa, é quem é, não quem foi. Nós precisamos nos reestruturar. Tem que reestruturar, a palavra até reestruturar todo ao clube. Nós temos que fazer novas gestões. Eu acho que ele fez o que fez pelo clube, vamos fazer, dar um troféu a ele, dar alguma coisa a ele, mas nós precisamos mudar. Tudo na vida muda, o futebol mudou, tudo mudou, então a gente precisa mudar a maneira de fazer a gestão do nosso Botafogo. Só para encerrar esse primeiro bloco aqui de entrevista, se o Montenegro tivesse administrado o Botafogo da maneira que ele administrou o Ibope por muito tempo, a nossa dívida hoje não seria de 1 bilhão. Eu acho que isso responde a muita coisa. Eles ficaram no Botafogo por por 2 décadas, e não sei qual foi a intenção deles ficar esse tempo todo no Botafogo. Se o clube tivesse sido administrado da maneira que ele administrou a empresa dele, o Ibope, que ele vendeu por bilhões agora recentemente, o Botafogo não teria tido a dívida que a gente tem hoje. Você já escutou uma fala do Calil, que hoje ele não é mais presidente do Atlético, ele é o prefeito de BH? Ele fala assim: pessoas honestas ficam 1 ano só no futebol. Se ele passar de 1 ano, não é mais. Se tornam tudo vagabunda. Quem fala isso é o Calil. Ele ficou 1 ano como presidente do Atlético Mineiro e saiu. Futebol é lugar de fazer esquema. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza que o lugar mais fácil de se fazer esquema é dentro do futebol. Obviamente, é um mercado que movimenta muito dinheiro, movimenta milhões e milhões de euros. É só ver aí a quantidade de o valor que os brasileiros vendem suas joias no futebol europeu. Pega aí a venda do Vinícius Júnior, Paquetá, quanto o Flamengo vendeu cada um. Esse time aí que o Flamengo montou aí, que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, foi montado com a venda do Paquetá, Vinícius Júnior, Jorge, o zagueiro lá que tá no Milan, esqueci o nome do garoto agora.
Mas lá é uma Léo gestão... Duarte. Isso, Léo Duarte. Mas lá é uma gestão profissional. Os caras vendem, quitam dívida, por exemplo, sei lá, vender um jogador por 100 milhões. 50 milhões, os caras chegam e falam, ó, dinheiro aqui, 50 milhões é para dívida. A gente vai sanar a dívida. E os 50 milhões que sobrarem, a gente vai investir no futebol. E foi assim que eles montaram esse time aí. Uma coisa que talvez a gente nunca, infelizmente, iremos ver no Botafogo. Pessoal, estamos encerrando o primeiro bloco aqui agora, para dar início ao segundo. Entrevista aí muito boa, um papo muito legal com o nosso ídolo Simval, que se o RMK permitir, né, porque aquele muro lá para mim não é o muro de ídolo do Botafogo, é o muro de ídolo pessoal dele e da torcida dele. Porque tem jogador ali que tá no muro que não é ídolo do Botafogo, não. Essa questão que foi levantada agora, quem tem que ir pro lugar do Túlio, Simval ou Ilha Bacana? Me desculpe, os dois já eram para estar lá. Tem jogador lá que não era para estar. Então eu digo que aquele muro lá não é muro do ídolo do Botafogo, é muro, dos ídolos pessoais do Rafael e da torcida dele. Pessoal, breve a gente volta aí pro segundo bloco aí. Fala, nação botafoguense, estamos de volta aqui no nosso episódio do podcast do Bastidores do Botafogo. Lembrando, você que está nos ouvindo, ainda não ativou o sininho? Ativa o sininho aí no fundo aí, dá essa moral pra rapaziada. E vamos lá começar agora um novo bloco do Simval. E Simval jogou no Botafogo, logicamente, todo mundo sabe. O Botafogo que hoje está ferrando as nossas vidas. E lembrando disso, eu venho a minha próxima pergunta, meu próximo tópico. O Botafogo está ferrando a minha vida e eu quero saber como que um jogador de futebol vitorioso, que o Simval é vitorioso na sua carreira, volta para a cidade dele, com em torno de 55 mil habitantes, não é isso, Simval? É isso aí, 55, 58 e tal, é isso aí, por aí mesmo. Eu contei 55,200. Mais ou menos. Como que o Simval volta para a cidade? Como que ele vira empresário das noites maravilhosas? Como que foi? De onde que veio isso? Você estava lá na cama, estava lá pensando, o que eu vou fazer? Me aposentei, o que eu vou fazer? Já sei, vou abrir motel. Como que você foi nesse meio? Como que começou isso na tua vida? É muito aleatório. Sou jogador de futebol, estou com dinheiro guardado, vou abrir uma rede de motel. Na minha cidade, 55 mil habitantes. Como que foi isso? Cara, eu tive esse sonho na época, quando tinha a revista Placar. Se eu não me engano, era o nosso Mendonça, que faleceu, acho que o ano passado, né? Ele tinha um motel em Sorocaba. E eu via muito a revista Placar, eu vi que o Mendonça tinha um motel. Eu falei, rapaz, isso é coisa boa, hein? Não é? E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu falei assim, eu vou montar isso aí. Em cima disso aí, eu fui para um lado, que eu fui jogar na Portuguesa, e onde muitos motéis em São Paulo são de portugueses. E eu tive muitos amigos que tinham isso. E eu fui perguntar para eles como é que funcionava, se era um bom negócio e tal. E nisso eles foram falando, olha, pode ir, garoto, pode ir que você não vai se arrepender. A maneira de conduzir a coisa é um negócio muito trabalhoso, mas vai dar para você dar uma vida legal para tua família e tal. Então isso foi crescendo dentro de mim, sabe? E aí eu consegui realizar isso em 2002. Eu jogava no Fortaleza ainda, eu comprei meu primeiro motel e eu falei pro meu irmão, ó, é o seguinte, vai tomando conta aí que eu tenho mais uns 5 anos ainda para jogar. Coisa que hoje, muitos dos jogadores, eles faltam isso neles. Eles vão para a zona de conforto muito, muito cedo, cara. Eles com 30 anos, eles acham que eles ganham dinheiro suficiente e eles param de jogar. E eu não. Eu simplesmente, na época ali, eu tava com 29 anos. 2002, eu tava com 31 anos. E eu cismei que eu falei assim, olha, simplesmente eu tenho mais 5 anos de bola ainda. E eu fui jogar mais 5 anos, até brincava com meu irmão, falei assim, eu vou rastelar mais 5 anos para depois dar uma parada. Então foi isso que eu fiz para minha vida. Não, interessante, é interessante. A gente aqui de fora nunca imaginaria que hoje o Simval, ele é empresário, né?
de rede de hotéis. Eu tenho até uma curiosidade, depois que eu fui pesquisando mais, não sabia também, roubei do Ventura, chupa, não sabia. Aí eu fiquei aqui na minha cabeça, cara, eu sou da Baixada Fluminense, não tem nada a ver, cara, mas eu pensei até que você fosse o dono do motel Lugano, que tem no Rio de Janeiro. Eu pensei, cara, o cara jogou no Lugano, vai homenagear a Suíça, vai homenagear a rapaziada de lá aqui. Qual é o nome da sua rede? Qual é o nome da rede? Fala aí pra rapaziada. Faz o jabá. Jabá. Pra você ter uma ideia, o Lugano é bem antigo ali, né? E aquilo ali, cara, ele sempre me inspirou. Já foi muito ali. Aquilo ali ali era tudo matagal. Acho que tu ia lá dentro, tu pulava o muro. Como é que eu sei isso? Ali me inspirou muito, cara. Pra você ter uma ideia, eu sempre tive um sonho de montar um motel. E meu motel ia ter que chamar Estranho Amore. E aí, a hora que você entrasse dentro, olha pra você ver como é que é loucura. Você entrar dentro do quarto assim, a Laura Pausini ia cantar Estranho Amore. Pô, se acontecer comigo, eu gosto, porra. Como que eu vou namorar? É Estranho Amore, porra. Aí me quebra. Então, aí você tem uma ideia. Coisas. E o motel chama Paraty, o outro chama Vips. E o outro chama Aeroporto. E eu estou inaugurando agora o meu outro motel, no dia 26, e eu queria colocar esse Estranho Amor, e a minha sócia falou assim, nome para ser marcante tem que ser curto, Estranho Amor é muito grande. Então eu estou inaugurando o House agora, House Motel, no dia 26, eu estou inaugurando o quarto motel aqui em Andradina, entendeu? E os todos é tudo aí. Não pensa em tudo levar aqui para outra cidade. Porque você passou por todo o Brasil. Foi de norte a sul. Conheceu todo mundo, as meninas, os meninos, todo lugar. Mas você não pensa em abrir outro lugar, principal mesmo. Não. Sim, eu tenho esse pensamento, mas a princípio não, cara. Principalmente do jeito que tá. Pra você ter uma ideia, né? Igual você falou, nós não falamos, eu joguei em Dubai, cara. Apesar que eu não joguei, né? Como diz no mundo da bola, eu roubei, né? Que eu fui lá. Os caras inventaram de me cobrar de um jeito e eu avisei eles que eu tinha que me preparar para jogar futebol e eles não fizeram com que eu jogasse com 12 dias e aí eu não chutava, não cabeceava, eu não estava preparado para isso. E simplesmente, em vez de eu passar os meus 5 meses de contrato, eu passei 40 dias ali em Dubai. Mas foi bom pra caramba, eu vim cheio de dólar de lá. O que ajudou a construir o motel. Construir o motel. E hoje fazendo as noites da rapaziada Andradina. Sensacional. Bastante aleatório, mas show de bola. Fica aí esse conselho aí, essa ideia para quem está começando agora, ou para os jogadores que estão finalizando, né, suas carreiras. Não precisa exatamente o dono de motel, mas sei lá, pense no algo além, né, cara? Eu vou te falar um negócio para você. O jogador, ele pensa que ele é acima do bem e do mal, e o dia que ele ganha o clássico, ele faz gol, ele pode pagar a churrascaria mais cara do Rio de Janeiro para todo mundo. O dia que ele perde o gol e perde, ele não pode comer, ele tem que ficar dentro de um quarto trancado, não pode comer um negócio que custe R$10. Então é uma coisa muito louca. Para outra coisa, para você ter uma ideia, eu conheço tudo. Eu conheci 4x4, se estiver em São Paulo, eu conheci, mas eu nunca paguei. Alguém pagou para mim. Então essas pessoas, principalmente jogador, esses aloprados, eles, quando conhecem isso, eles já conhecem o dono, e aí eles vão antes do treino, eles vão depois do treino, e daqui a pouco eles encontram e ficam por lá, e eles esquecem que quem deu aquilo para eles foi a bola. Então eles começam a trocar, eles não se empenham mais no futebol, eles têm pressa de treinar para poder voltar para casa. Para essas casas que eu digo. Entendi. Show de bola, cara. Sensacional. Não tem nem... Essa minha participação aqui, cara, foi sensacional. Eu tô gostando demais, cara. Mas eu tenho que entregar a bola. Ficou até mal, né? Falando de motel, eu tenho que entregar a bola. Mas quem vai segurar a bola é meu amigo, o anão mais bonito do mundo, do Brasil, Lucas Almeida. Simval, te agradeço. Um grande abraço. Depois vamos falar ainda mais um pouquinho, mas obrigado mesmo de coração. Lucas Almeida, segura a bola. Pessoal, vamos lá. No último podcast no Oscar, eu esqueci, cara, de falar dos nossos patrocinadores oficiais aí do podcast do Bastidores do Botafogo. Quase que a gente perdeu nossos patrocinadores. Queria agradecer aí ao
Pataqui Patacar, pet shop lá de Cabo Frio. Quem quiser comprar lá, 10% de desconto. Só chegar aqui e falar que escutou no Bastidores que o dono lá vai dar 10% de desconto em qualquer ração. Vou chegar lá e falar que ouviu aí. Endereço: Avenida Amaral Peixoto, Orla 500, Unamar, ao lado da entrada de carga do condomínio Orla 500. E também o nosso outro patrocinador aí da nosso podcast, que é o J Eletricista. Precisa aí de um eletricista, tá com problema aí na casa de fiação, entre em contato com o número DDD 21 97264 1814. J Cavalcante, o nome. Sua solução em eletricidade. Também pode falar que escutou no podcast aí do Bastidores, que ele dá um desconto aí para você aí no orçamento aí seu problema aí de elétrica. De acordo, vamos dar continuidade agora aí na minha segunda pergunta, falando sobre a campanha ali de 93 ali do título da Conmebol. Quando foi que você percebeu, você e o grupo ali, que vocês falaram, cara, agora esse título vem? Foi depois de qual jogo? Qual foi a situação que vocês chegaram e falaram, pô, esse título vai ser nosso? Cara, eu só tive todos nós só tivemos essa percepção quando nós conseguimos ganhar do Atlético Mineiro. Que ali para nós foi uma final antecipada. O time do Atlético ele era muito bom e nós perdemos ali no Mineirão de 3-1, cara, para você ter uma ideia. Tava 3-0, eu consegui fazer um gol e no final da partida, quando terminou, o Carlos Alberto veio para dentro de campo me abraçando, falando assim, ó, você fez o gol da classificação. Eu falei para ele, não tô te entendendo. Não, se você não tivesse feito esse gol, nós não tínhamos condições. Mas 3-1 a gente consegue reverter. Eu falei, Carlos Alberto do céu. Eu falei, não, é verdade. E aí, gente não acreditando em si, só que ele falava cada coisa para nós. O Carlos Alberto, cara, para quem conviveu com ele, é um cara nervoso pra caramba, sem paciência. Só que ele contava ele fazia com que a gente acreditasse nas coisas de um jeito, porque a gente tinha um respeito muito grande pela imagem dele. Eu conto que eu só vi 2 pessoas no futebol até hoje que conseguiu viver tem um que vive até hoje, né? Da sua imagem. Para mim foi Pelé e Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto Torres foi campeão em 70 e ele viveu daquela imagem dele até o último dia da vida dele. E nós fomos para Caio Martins, cara, e nós vencemos o Atlético por 3-0 e nós nos classificamos. Então aquilo ali para mim foi onde a gente percebeu que nós éramos capazes, sabe? Então, desculpa aí, pessoal, o telefone tocou aqui, eu tive que atender rapidinho. Então, após o jogo contra o Atlético Mineiro, foi quando vocês tiveram essa certeza que nada tiraria esse título aí do Botafogo. E como é que era a relação daquele grupo, já que você citou aí o Capita, como era a relação de vocês com o treinador de vocês na época, Carlos Alberto Torres? Conta uma história engraçada aí dele aí com vocês. Para você ter uma ideia, eu não tinha nem chego ainda. A contratação do Carlos Alberto Torres foi assim: o Mauro Ney Palmeiras junto com o Antônio Rodrigues foram a Copacabana, onde ele morava, e falou para ele, a gente precisa de um treinador, tem que ser você, só que nós não temos dinheiro. Mas como assim? Não, nós não temos como te pagar. E aí o Carlos Alberto falou assim, mas eu posso então arrumar uma excursão para poder tentar catar o meu dinheiro? Ele falou, não pode. Aí foi montada uma excursão para o Caribe, em Martinica, e todo o dinheiro que foi arrecadado foi para pagar o salário do Carlos Alberto Torres. E lá, no primeiro jogo, estávamos perdendo de 2-0 para a seleção francesa, Barthez no gol, tudo. Ele falou assim, vocês são loucos, perder para um time feio desse aí, time ruim? Nós viramos o jogo para 4-2, para você ter uma ideia. Para você ter que ele passava essa confiança para nós de um jeito. Eu não sei se vocês sabem da história um dia antes da final. Ele simplesmente parou o treino e falou assim, vai todo mundo para casa que eu não vou passar nervoso aqui não. Por quê? Ele começou o coletivo e o Perivaldo, né?
O Perivaldo cruzou 3 bolas atrás do gol, assim, na lateral, ele falou assim, para. E não teve Cristo que fizesse ele continuar ao treino. Ele parou, sentou lá, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu tô cansado, eu não vou ficar passando raiva com vocês, não. Fez desse jeito. Ô, Simval, conta uma história aí pra gente aí, do Carlos Alberto Torres aí no vestiário, com vocês aí, que ficou marcado na sua memória. Porque o Maurício fala que em 89 ele estava doente, estava cheio de febre, achou que nem ia jogar o jogo. E ele falou que o Newton Santos chegou nele e falou que ele, Newton Santos, no carro, teve um sonho que o Botafogo seria campeão carioca e quem faria o gol do título era o Maurício. O Maurício falou que aquilo deu uma energia bastante para ele poder entrar em campo mesmo com febre, e acabou acontecendo dele mesmo fazendo o gol do título. Você tem algo do tipo assim marcado ali com o Capita, que ele chegou e falou algo para você que você não esquece até hoje? Não, essa que eu contei aí, cara, do Atlético, dentro do Mineirão, terminando o jogo, perdendo de 3-1, ele me abraça e fala assim, você fez o gol da classificação. Então isso pra mim marcou pra caramba, sabe? E eu tentei meio que duvidar dele e pior que as coisas deu certo. Ele falou uma coisa, ele profetizou uma coisa que nós ganhamos de 3-0, então isso ficou muito marcado na minha cabeça, sabe? Não tem como esquecer de maneira alguma. E a maneira que ele conduzia as coisas, o Carlos Alberto, cara, ele fazia com que 40 pessoas só jogasse 11, mas ele, no mundo da bola, ele dava bala para todo mundo, no sentido de, não, a tua hora vai chegar, não chegava nunca, né? Só joga 11, não tem como jogar 40. Então, ele conseguia conduzir isso, não deixar ninguém insatisfeito com as coisas, sabe? Então, o que mais marcou é a maneira que ele lidava com as coisas. Isso que marcou muito a minha vida. Deve ter sido uma honra aí para todos vocês aí de 93 poder ter trabalhado com um cara como Carlos Alberto Torres, um cara tinha o nome que ele tinha aí. Tentou ajudar o Botafogo também uma certa época, só que o antigo grupo político que estava na gestão, mais Botafogo, na gestão do CEP, ele apoiou o CEP na época para o CEP ser presidente do Botafogo. O CEP acabou ganhando até as eleições. Depois o CEP foi e deu uma facada pelas costas dele que deixou ele bastante chateado e ele voltou até se afastar do clube aí. Ventura, vou deixar contigo aí, Ventura. Vou deixar o Jota para encerrar. Agora é contigo aí, Ventura. Então, Sival, agora a pergunta vai ser uma suposição agora. Como a gente sabe que você foi um camisa 9 aí, artilheiro. Não sei se você costuma ver jogos do Botafogo, se você de vez em quando vê. Vamos supor que você é dirigente, te dão um dinheiro, você tem que escolher um camisa 9. Você escolhe Pedro Raul ou Matheus Babi? Pedro Raul. E por quê? Eu acho que ele é mais centroavante do que o Babi. Ele tem mais força, ele tem mais faro de gol. Ele tipo assim, ele andou se queimando pela situação do Botafogo. De repente ter saído em lugar impróprio, ter falado coisas impróprias, mas ele é mais jogador do que o Babi. O Simval, desculpa de interromper rapidinho. Quando o Babi tava voando ali no começo do Brasileiro com o Autuori. Inclusive, a gente tem até um grupo aqui e o pessoal pega no meu pé até hoje por causa disso. Eu sou eu acho que eu sou um dos poucos botafoguenses até hoje que defende o Pedro Raul. Eu gosto muito do Pedro Raul como centroavante. Eu sempre falei, cara, o Babi tava iluminado. O Babi, você vê o Babi jogando, o Babi, para dominar uma bola, ele tinha que dar 4 toques na bola, para dominar uma bola. Um centroavante. Dar 4 toques na bola para conseguir dominar uma bola, não tem como. Pedro Raul não. Pedro Raul, o cara faz um pivô muito bem, é muito bom na bola aérea, tem técnica, tem qualidade, sabe jogar fora da área quando é necessário. Eu, particularmente, eu gosto muito do Pedro Raul. O que ferrou o Pedro Raul foi a vitrine aqui no Rio de Janeiro.
foi conhecer essa boate e depois que ele conheceu a tal da vitrine, o futebol dele nunca mais foi o mesmo. Ele saiu da vitrine, né? Você perdeu o trocadilho, ele conheceu a vitrine e saiu da vitrine. Cara, se você não tiver estrutura, principalmente Rio de Janeiro, é difícil, cara. Eu vou te dizer por mim. Eu cheguei em 90, a primeira passagem pelo Botafogo. Eu cheguei, eu sou nascido e criado em Andradina, eu criado no interior, eu vendo aquele povo todinho fazendo as novelas da Globo. Aí do nada, o Stefano Essenciano entra dentro do vestiário, senta do meu lado assim e fala que eu sou o cara. Porra, se eu não tiver estrutura, eu vou achar que eu sou o cara mesmo. Entendeu? Aí eu começo a ganhar um dinheiro que o meu pai e minha mãe, para cuidar da minha família todinha, ganha R$2.000 e para cuidar de todo mundo. Aí eu ganho 50, 80 conto e eu não sobra dinheiro para dar para meus pais. Então a minha cabeça pira. Nós hoje, por exemplo, vou fazer meu 50, vocês são mais novos. Já pensou se vocês ganhassem hoje 50 por mês? 100 conto por mês? Você imagina? Se tiver estrutura para isso, então muitas vezes a gente não tem que querer julgar ou culpar essas pessoas, principalmente os mais jovens. O cara pira. Tu vai na Barra da Tijuca ali na praia ali, aí aquele povo todo aí, com toda essa opção que você tem, você se perde, cara. O cara chega dentro do vestiário, o torcedor botafoguense, o que seja, o cara bate nas tuas costas, bicho, tem uma pelada ali, lá no condomínio, no Santa Mônica e tal, toda terça-feira ou quarta, aí você chega lá, mas cadê o cara? Daqui a pouco o cara começa, o cara chega de helicóptero. Aí daqui a pouco, final de semana, vamos para uma ilha que eu tenho lá, ou vamos andar com o iate. Então o cara se perde em relação a isso, o cara não tinha estrutura, e entre aspas, não é só ele, de repente até nós que já temos uma estrutura, a gente começa a perder isso. Então isso é muito de você ter isso aí, muita gente não tem, cara. Isso é mesmo, cara. Só para finalizar e passar a bola aí pro Jotinha, eu me coloco no lugar do Pedro Raul, porque assim como ele, eu também sou um homem muito bonito, muito lindo, muito sexy, me perderia também. Mas vamos passar a bola pro Jota, já desabafei aqui, queria falar que eu sou lindo. Jotinha, segura essa treta aí. Manda ver. É inevitável voltar na Copa Conmebol em 93, né? Porque para mim foi muito marcante. Como eu falei aí com o Simvão aí, a gente que acompanhou aí, foi com muita emoção. Aquilo ali me deu muito orgulho de ser botafoguense e o teu nome ficou marcado. A Copa Conmebol, ela tinha 16 participantes, né? Entre eles aí o São Lourenço, o Botafogo, né? O Atlético Mineiro, o Vasco, o Fluminense, o Bragantino, que hoje em dia virou Red Bull Bragantino, estava na Série A na época. E nós começamos o campeonato a partir das oitavas de final, né? O Botafogo meteu 3-1 no Bragantino, o Simval marcou 2, e no jogo de volta, o Botafogo meteu 3-2, o Simval voltou a marcar 2 gols, né? Outro gol foi do André Duarte aí. Nas quartas de final, o Botafogo ganhou do Caracas lá, com gol de Simval, mais uma vez. No jogo de volta, né, no jogo aqui, nós ganhamos por 3-0 do Caracas. Dessa vez o Rogerinho que fez gol e o Alessio. Na semifinal, que foi o jogo que mais me marcou, que o Simval comentou aí, contra o Atlético Mineiro, que foi a virada histórica no jogo. A gente usava muito o Caio Martins, né? A gente jogava no Caio Martins. A gente perdeu para o Atlético de 3-1, né? Os gols foram do Valdinho, do Tavares, do Reinaldo, e o único gol aí, como o Simval falou, foi dele, que foi o gol do Salvador. Quando chegou aqui, a gente sapecou 3-0 no Atlético Mineiro. O Carlos Alberto Torres foi com um esquema 4-2-4, ele botou 4 homens chegando no ataque. Nós tomávamos os contra-ataques direto, o time jogou muito aberto, mas foi pro tudo ou nada e deu no que deu, né? O Simval meteu um gol, o Rogério Pinheiro meteu um gol e o Eliel fez o terceiro. Quando chegou na final, nós jogamos contra o Peñarol. O primeiro jogo foi 1-1, o gol do Botafogo foi feito pelo Perivaldo, dentro do Estádio Centenário em Montevidéu, e o gol do Peñarol foi feito pelo Otero, né? O homônimo do jogador que a gente tem aí atualmente. Joga até hoje, bate muita falta. Aí na final aqui nós empatamos em 2-2. Quem fez os nossos gols foi o Eliel e o Simval. Os gols deles foram do Perdomo e do Otero novamente. E aí nós ganhamos por 3-1 nos pênaltis, mas eu queria chegar nessa parte da final.
Simval, você foi o primeiro cobrador. O que tu sentiu quando perdeu aquele pênalti ali na decisão, irmão? Para começar, eu não queria nem bater o pênalti, porque a hora que nós tomamos o gol aos 46, 47 do segundo tempo, ali o mundo desabou para mim, né? E eu falei, eu não vou bater. O Carlos Alberto, não, você vai bater, porque você é meu cobrador oficial e eu tenho que começar com... Então eu vou bater primeiro. Cara, a hora que eu fui pra bola, eu não sei se vocês sabem, o jogador que falar que não treme é mentira. Cara, você entra num êxtase tão grande, não passa uma agulha de tanta tensão que você tem, que você parece um zumbi. Enquanto você não chutar aquela bola ali, você não volta ao normal. E eu fui lá, fiz do jeito que eu fazia, soltei o pé lá, e pegou na perna do uruguaio lá. Cara, a hora que eu voltei, eu pensei comigo assim, eu queria um buraco para entrar, né, para poder... Eu coloquei tudo a perder. Simplesmente, pelo amor de Deus, eu estraguei tudo, né? E voltei. Nossa, igual, depois de toda essa campanha, né, cara? Depois de toda a campanha, metendo um gol atrás do outro. Eu ia odiar ele. Se ele perde ali, o Botafogo não ganha. Deixa claro aqui. Eu não ia estar agora aqui, você pode ter certeza disso, cara, em relação a isso. Você sabe um fato curioso? Quando aconteceu os gols aos 46 ou 47 do segundo tempo, eu tenho um relato de pessoas que na época podiam entrar com latinha de cerveja no Maracanã. Teve um cara que rasgava a latinha na boca e passava no corpo, se mutilava. Ao ponto que chega realmente a torcida e o fanatismo da coisa, sabe? Então você vê o tanto que é importante esse negócio, muitas vezes não brinque com os sentimentos ou com a torcida em relação a isso. Só que, cara, eu sentia o pior do mundo. Tanto é que eu chorava a todo momento. E o pessoal, quando foi campeão, que o William catou os 2 pênaltis, o André fez, o Perivaldo fez, o Hélio fez, eu não conseguia parar de chorar, de pensar que eu poderia ter colocado tudo a perder depois de ter feito uma brilhante campanha, ter feito 8 gols, ser artilheiro em si, mas estragar as coisas, sabe? Então, pelo amor de Deus, eu tenho agradecimento a essas pessoas e muito, sabe? E vou te falar, tu tem que agradecer muito ao time do Peral, em especial ao Ferreira, ao Gutierrez e ao De Los Santos, que perderam os pênaltis e salvaram a sua pele. Mas é mesmo. E a bola é tão fascinante, por exemplo, igual que esse negócio, o que você acha, né? Por exemplo, o William bacana, um agradecimento mil a ele, eu acho que, me salvou, foi bom demais. Só que o Papai do Céu também deu uma oportunidade muito grande na vida dele. O William não jogava, quem jogava era o Carlão. O Carlão foi suspenso e chegou o William, fez a final e foi muito bem. Mas não é que ele fez uma trajetória dentro da competição, não fez. É agradecimento mil ao ele. Então o Papai do Céu deu uma oportunidade para ele simplesmente virar um baita de um jogador, principalmente catando os pênaltis da final, entendeu? Mas as honras também é o Carlão, que o Carlão jogou o campeonato inteiro. É o famoso futebol, né? O futebol te dá a oportunidade e tu não pode deixar a oportunidade passar. Não, é o gatito e o Atolete. É o gatito e o Atolete, mais ou menos. Isso aí. Resumindo, a sorte, eu tô escroto hoje. A sorte do Simval que o William era bacana. Essa é ridícula. É por aí mesmo. Simval, pessoal da bancada aí, a gente tá chegando aqui na nossa reta final já de podcast. Vou deixar esses minutos finais aí pro Simval se despedir, dar o recado dele ao torcedor alvinegro. E, Simval, peço que você passe um conselho a essa nova gestão do Botafogo. Eu te garanto que esse teu conselho chegará a eles. Pode falar o que você quiser, que a gente intermedia esse teu conselho a essa nova gestão aí. Qual conselho você dá a essa nova gestão para voltar a resgatar o grandioso Botafogo? Cara, o que eu posso falar ao Botafogo é que ele se reestruture, entendeu? Ele se renove. As equipes hoje em dia, elas conseguem fazer, principalmente nos investimentos em categoria de base, dando condições aos seus profissionais, seja ele jogadores, mas o pessoal da comissão técnica também. Se você não tiver uma gestão profissional e com condições de poder dar
aos seus atletas, ao clube em si, você não vai conseguir. Se você não investir, principalmente na sua base, você não vai conseguir fazer dinheiro. Essa necessidade que o Botafogo tem de estar sempre na mídia e tá fazendo merda, que a verdade é essa. Pô, eles fazem questão. Eu tenho medo de o Botafogo virar uma Portuguesa, porque a Portuguesa, meu time de 91, fazem 30 anos que nós somos recordistas de tudo, de gols, o melhor em tudo. Não foi aproveitado ninguém daquela época, pela necessidade de estar sempre contratando para poder estar na mídia. E essa necessidade de Botafogo, eu vejo o Botafogo com ela muito também, de fazer para estar na mídia. E fez com que a Portuguesa fosse se endividando, e hoje a Portuguesa tem uma dívida impagável. Então eu espero que o Botafogo não entre também nessa mesma linha de raciocínio de conduta e que possa realmente dar condições aos seus profissionais e que possa investir na sua categoria de base para poder fazer dinheiro e fazer um Botafogo muito mais forte e começar a vencer campeonatos para poder também fazer com que tenha novos torcedores. Sival, bem rapidinho aqui, bate e volta rapidinho. Se você fosse o presidente do Botafogo, Barroca seria seu técnico para a Série B ou demitiria? Cara, eu não vejo outro, não. Agora, eu não conheço, entendeu? É muito mais fácil falar eu não conheço ele. Mas tá difícil, hein? Você conseguir treinadores aí. Precisa ver as condições do clube, a permanência dele ou não. Mas não ficaria, não. Não vou ficar em cima do muro, não. Então você demitiria o Barroca? E eu acho que não tem o nosso perfil. Beleza, tá aí a opinião do Simval. A gente tá chegando aí a mais um fim de podcast. Quero agradecer a ele por ter aceito participar. Esse bate-papo aí descontraído, maneiro. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Queria pedir para todos os nossos inscritos se inscrever no canal, deixar o feedback nos comentários que a gente lê tudo aí. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Breve aí essa entrevista com o Simval vai estar no canal. E a gente esse ano aí vai tentar trazer mais entrevista para vocês, porque o feedback que a gente teve ano passado foi que o público do canal gosta muito mais de uma entrevista do que aquele monólogo falando do Botafogo. Ninguém mais aguenta escutar essa situação ruim que o Botafogo se encontra. Um abraço aí pro Elton, abraço aí pro Ventura, abraço aí pro Jota e muito obrigado, Simval. Valeu, um abraço a todos aí.